Obrigado, pastor Richard. Bom dia, meus queridos irmãos. Graça e paz a todos. Amém? Alegria estar aqui com vocês. Um privilégio, uma honra. Quero agradecer ao pastor Richard a confiança, aos irmãos a paciência de virem aqui nesse café. E apesar de saberem que ia ser o preletor, mesmo assim vocês vieram, e fico feliz aí que o café motiva a gente a vir nesses encontros, mesmo quando o preletor não é muito bom, aí isso ajuda, né? O café é um incentivo a mais. Trago um abraço para a nossa igreja, filho de São Vicente. Vim acompanhado aí de uma tropa, vim de um pelotão aí de guarda-costas. Eu quero apresentá-los rapidamente. Está aqui o pastor Paulo. Pastor Paulo, para você saber, ele casou no ano que eu estava com 2 meses de vida. Eu tenho 56, passou 56 anos de casado com a nossa irmã Regina, está lá junto conosco nos ajudando, uma bênção. Também ao lado dele está nosso irmão Martins, que é o seminarista e é nosso vice-presidente lá da PIB, líder dos homens da nossa igreja, um homem de Deus, tem nos abençoado muito. Obrigado, Martins. Ao seu lado está o nosso irmão Marcelo Gracino, que já é formado em teologia pela Fabapar e tem sido uma bênção lá conosco no discipulado e nos auxiliando em tantas áreas, uma bênção. Depois do lado dele está o nosso irmão Carlos, que é o nosso líder de casais da nossa igreja, junto com a sua esposa, é também o nosso tesoureiro. Você, quando for no encontro de pastores, leve o seu tesoureiro, isso tem propósito. Ali atrás está o nosso líder de jovens. Ele está com aquela aparência assim de barba branca, mas a namorada dele, ele é jovem. A namorada dele que pediu que ele ficasse assim, então ele está liderando lá o nosso ministério jovem, nosso irmão Wesley, e tem sido uma bênção conosco lá. E nós estamos ali, meus irmãos, servindo ao Senhor. Eu queria trazer um recado de Deus ao nosso coração. Eu já tinha até um sermão pronto já, mas quando eu cheguei aqui eu contei que tem pelo menos umas 8 pessoas que têm o mesmo sermão sobre a história de Jonas. E estava com ele preparado aqui, mas não vou pegar esse sermão, porque tem mais uns 2 aqui. Tá bom? Isso aí da minha. Isso aí da minha. Muito perigoso, melhor não vou. Vou mudar o sermão, porque Jonas todo mundo já está. Vai fugir, né? Vou fugir da linha. Não foi tão pregado, né? Isso, Jonas todo mundo está pregando nas igrejas agora, né? Sim. Ah, é verdade, ainda bem isso, o Jonas mesmo está aqui. Meus irmãos, então eu queria trazer um recado de Deus ao nosso coração. Pretendo não me delongar. Vou tentar colocar uns slides aí, se os irmãos puderem abrir para mim. O tema da nossa reflexão é sendo um homem usado por Deus. E esse é o desafio nosso como servos de Deus, né? De sermos mesmo usados pelo Senhor. Eu sei que esse é o desejo meu, é o seu desejo também, de sermos usados pelo Senhor, de sermos um canal de bênçãos na vida dos nossos membros, dos nossos irmãos. Eu estou tentando passar aqui, mas acho que não vai dar. De repente, se tiver o seu controle, não passar aí para mim. E o próximo slide tem aí uma frase do teólogo e também pastor, escritor, metodista, E.M. Bounds, que ele escreveu o seguinte: Deus não unge métodos, Deus unge homens. Não precisamos de melhores métodos, mas de melhores homens. E essa frase é para a nossa reflexão, porque nós, meus irmãos, muitas vezes queremos ser os melhores homens e procuramos todo o tempo procurar os melhores métodos, né? E vamos no congresso aqui, no seminário ali, e a gente procura sempre ter os melhores métodos para fazer a igreja crescer, mas Deus está, na verdade, procurando melhores homens, não melhores métodos. E a minha oração é que eu e você sejamos esses homens cada vez melhores na presença do Senhor. Pode passar aí o próximo slide. Eu peço que você abra sua Bíblia então no texto de João, no Evangelho de João, capítulo 1, e nós vamos ler dos versos 6 a 9. Esse texto tão conhecido, você já pregou sobre ele, você já o conhece muito bem. E aqui no capítulo 1 de João, o evangelista João vai apresentando as credenciais, as patentes do nosso Senhor Jesus como verbo que se fez carne, habitou entre nós. E quando chega no verso 6, ele interrompe a sua fala a respeito de Jesus e começa a falar a respeito de um homem. E nessa interrupção, a parte que eu quero ler, o Evangelho de João, capítulo 1, dos versos 6 a 9. O texto diz: surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz,
a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Amém? E a primeira coisa que eu quero chamar a atenção nesse texto para nós, meus irmãos, é que o texto fala que veio um homem, o antropos, como está lá no grego, o Adama, como está lá no hebraico. E esse antropos, esse homem, a primeira coisa que fica clara é que eu quero ressaltar é justamente a sua humanidade, a nossa humanidade. E nós nos identificarmos como João, que é apresentado aqui, simplesmente como um homem. Não diz que ele era um profeta, que era um sacerdote, que tinha algo especial, não fala do seu currículo, não fala das suas patentes, não fala da sua formação acadêmica, diz apenas que era um homem. E sobre isso eu queria pensar na nossa finitude, a gente lembrar que nós somos pó. Tem um salmo, que o salmista diz: Senhor, lembra-te de que nós somos pó. Mas às vezes a gente mesmo não lembra que a gente é pó. E muitas vezes a igreja cobra de nós, e nós nos cobramos também de sermos como super-homens, como sermos uns X-Men, de termos habilidades, de termos capacidades as mais poderosas, mais diversas. Mas a gente precisa lembrar que nós somos apenas um homem, somos apenas servos do Senhor, falhos, limitados, pecadores. Então, meus irmãos, Deus não chama super-homens, Deus chama homens. Homens limitados que somos nós, com todas as nossas fraquezas, limitações, o Senhor quer e pode nos usar. E nessa luta das nossas limitações, a gente tem visto uma história e umas histórias tristes que têm acontecido, que tem sido o suicídio de pastores. E isso tem despertado as nossas organizações, a Ordem dos Pastores, tanto da nossa secção, como também de São Paulo, do Brasil, em acender esse alerta do cuidado para com os pastores e como nós precisamos mesmo. E eu estava aqui para ilustrar tantos casos que a gente tem, mas só para ilustrar um deles. Pedi para a irmã passar o slide aí. Lá no ano de 2019 houve o suicídio de um jovem pastor, esse que está aí na tela, o Jarid Wilson. E por uma ironia e uma forma que a gente não consegue entender, esse Jarid, ele era justamente um pastor conhecido por seu trabalho em defesa da saúde mental de uma mega igreja no sul da Califórnia, nos Estados Unidos. Suicidou-se. O Jarid deixou a sua esposa Juliana e os seus 2 filhos, na época então, tão pequenininhos como você vê aí. Dá mais um clique aí. E essas histórias, meus irmãos, tão dramáticas, têm se repetido e têm acontecido no nosso Brasil, perto de nós, na nossa região. E a gente precisa mesmo acender um alerta de lembrar que nós somos pó, que nós somos limitados. Pode passar mais aí. Depois o pastor Greg Laurie, que é o pastor sênior da igreja onde o Jarid era pastor e estava ali congregando com ele, fazia parte do seu corpo ministerial, ele disse o seguinte na ocasião do suicídio do Jarid: às vezes as pessoas podem pensar que como pastores ou líderes espirituais estamos de alguma forma acima da dor e das lutas das pessoas comuns. Nós é que devemos ter todas as respostas, mas não temos. No final do dia, pastores são apenas pessoas que precisam pedir a Deus por sua ajuda e força todos os dias. Então, meus irmãos, nós precisamos mesmo chegar no final de um dia, no final de uma jornada de trabalho, atendendo a igreja, aos irmãos, ter aquele sentimento que talvez você já tenha tido e que atribuem ao pastor Charles Spurgeon, que diziam para ele: você já pensou em desistir do ministério? E ele teria dito: toda segunda-feira eu penso a mesma coisa, eu penso em desistir, toda segunda-feira. Ou seja, cada dia da nossa ação ministerial, ela é uma batalha, e nós precisamos buscar mesmo o trono da graça. E eu quero compartilhar com vocês uma postagem um vídeo que eu ouvi do pastor Jeremias Pereira. O Mauro veio representando ele aqui, então já está ali o caráter, E o pastor Jeremias Pereira, ele escreveu, fez um vídeo. Eu escrevi o que ele falou no vídeo, coloquei aqui para nós: 12 coisas que o pastor não pode fazer.
E quando eu assisti esse vídeo do pastor Jeremias Pereira, me abençoou muito. Espero que o que ele diz aqui possa abençoar também. Primeira coisa, ele diz que o pastor não pode ler a mente dos outros. A gente não tem esse poder de telepatia. Às vezes os membros acham que a gente tem essa capacidade, né? De saber o que eles estão pensando, o que eles estão sentindo, mas a gente não tem essa capacidade. Os membros precisam saber disso também. Segundo lugar, o pastor não pode estar em todos os lugares. A irmã da MCM quer que o pastor esteja lá, o líder da célula também quer, e também o irmão do coral, e também os irmãos do encontro de homens, do encontro de mulheres. O pastor tem que estar em todas as organizações. A gente não pode estar em todos os lugares. Terceiro, o pastor não pode mudar o coração de ninguém. Às vezes a pessoa chega e diz: pastor, se o senhor tivesse pregado domingo passado, aquele meu marido teria se convertido. Mas não é a gente que muda, é uma ação do Espírito Santo. Às vezes a gente até fica um pouco lisonjeado, né, com uma fala dessa. Puxa vida, se eu estivesse lá, eu teria pregado e aquele homem teria se convertido. Mas na verdade, se alguém se converte, é uma ação do Espírito Santo, a gente sabe disso. Quarto, o pastor não sabe tudo de Bíblia e nem de teologia. Às vezes os irmãos acham que a gente sabe tudo, e às vezes a gente quer demonstrar que a gente sabe tudo, mas a gente não sabe. A gente tem que estar sempre buscando, sempre lendo aqui, ali, pesquisando, e a gente não tem como saber tudo. 5, o pastor não pode agradar a todos. Eu sempre já repeti uma frase que é o seguinte: a frase do sucesso talvez eu não saiba dizer para você rapidamente, mas a frase, o segredo, né? O segredo do sucesso talvez eu não saiba dizer, mas o segredo do fracasso eu sei: querer agradar todo mundo. Então, se a gente parte para querer agradar todo mundo, é o segredo do fracasso, a gente não vai conseguir. 6, o pastor também é pecador. O pastor também precisa lutar contra o pecado. E a gente tem visto, né, quantos pastores que têm sucumbido, têm sido traídos pela sua própria carne, que têm sido derrubados em laços. A oração que eu faço, e cada um de nós devemos fazer todo dia, mesmo que por mais repetida que ela possa parecer, é a oração pedindo ao Senhor: Senhor, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E em 7º lugar, o pastor não pode fazer a igreja crescer. Muitas vezes a igreja espera isso, a gente também tem essa expectativa, e a gente vai no congresso de igreja multiplicadora, vai no MDA, vai naquela fórmula e usa aquela outra fórmula, na igreja com propósito, e a gente quer ver a igreja crescer. Mas, irmãos, Paulo mesmo disse, né? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Não foi Paulo nem Apolo. Então a gente precisa lembrar disso. 8º, o pastor não pode aumentar o seu salário. Não foi de propósito que eu botei esse pastor Jeremias Pereira que está falando isso aí, viu? O tesoureiro está aí, por isso que eu falo, tem que trazer o tesoureiro. O pastor não pode aumentar o seu salário, tem que ser os irmãos, tem que ser o tesoureiro, tem que ser o vice-presidente, tem que ser o pastor sênior, tem que ser o pastor de jovens, tem que dar essa dica. 9º lugar, o pastor não pode viver sem cometer falhas ou erros. O pastor não é perfeito, ele vai errar, ele vai pisar na bola, ele vai tomar uma decisão que não é a melhor, vai tomar uma atitude que talvez vai entristecer ou até vai causar uma dificuldade para a igreja. Nós somos falhos. 10º, o pastor não pode evitar favoritismos. E quando eu vi o pastor Jeremias falando isso, eu achei interessante, né? Porque a gente quer ser o pastorzão de todos. Mas ele dá o exemplo do próprio Senhor Jesus, que tinha um grupo mais chegado a ele, que era Pedro, Tiago e João, que foram com ele lá para o Monte da Transfiguração. E assim o pastor, ao ter algum grupo mais próximo a ele, não pode ser taxado nem criticado como sendo, fazendo acepção de pessoas. Isso é ser gente, isso é ser humano, isso é ser como todos os outros qualquer. E cada um de nós, cada pessoa, cada membro da igreja tem o seu grupo mais chegado, e o pastor também pode ter os seus. 11, o pastor não pode contar tudo. Isso aqui, meus irmãos, mesmo que você tenha uma esposa muito fiel, que é um túmulo, que não compartilha nada com ninguém, não contar algumas coisas para a esposa faz parte do ofício, não por uma questão de desconfiança, mas até de zelo, proteção com a esposa. O chamado é nosso,
A esposa está ao nosso lado, é a nossa ajudadora, mas ela não tem a estrutura e nem foi dado a ela o chamado, dado a mim e a você, para suportar algumas pressões, algumas lutas do ministério. Então, proteção com a família também. E em último, o pastor não pode ignorar o pecado, seja na comunidade, seja na sua vida, seja com aqueles que estão ao seu redor. Não ter tolerância com o pecado e não tocar panos quentes sobre o pecado. Então, meus irmãos, continuando aqui, depois eu posso passar esses slides aí para vocês, se vocês quiserem, e para vocês anotarem aí alguma coisa dessa mensagem que possa abençoar a sua vida. E eu queria ler o texto aqui de 1 Pedro 5,2, que Pedro fala: pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Eu frisei ali as palavras não por obrigação e não façam isso por ganância. O que deve mover o nosso coração é obedecermos ao chamado do Senhor e não mais do que isso e nada além disso. Também, um texto também que eu acho maravilhoso, meus irmãos, que João foi tremendamente elogiado por Jesus, o texto de Mateus 11, 9 a 11, que está aí. E esse homem simples, cujo nome era João, sem falar das suas patentes e capacitações, mas olha o que Jesus fala sobre ele. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais que um profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor do reino dos céus é maior do que ele. Essa declaração de Jesus, eu acho ela tremenda. Foi quando ele fala que não houve ninguém maior do que João Batista. Vocês não sabem disso, é só para a gente lembrar, né? Por que João Batista foi maior do que outros nascidos de mulher até o seu tempo? Porque ele tinha visto, estava vendo diante dos seus olhos a promessa do Messias. Ele estava vendo o ministério de Jesus acontecendo diante dos seus olhos, coisa que todos os outros profetas que profetizaram a respeito do Messias não puderam ver. Mas por que eu e você e o menor do reino de Deus é maior do que João? Porque João não viu Jesus sair do túmulo. João não viu o Shekinah, não viu a descida do Espírito Santo lá em Pentecostes. Então, meus irmãos, hoje nós temos um privilégio de termos um nível de revelação maior do que o de João Batista, que era aquele que veio preparar o caminho do Senhor. Então, isso, a palavra, por menor que você se sinta, ou por menor que você seja, saiba que Deus tem nos dado nessa geração, nesse tempo, um grande privilégio de sermos homens que têm tanta revelação em nossas mãos. Em segundo lugar, é preciso cumprir a sua missão. E o verso que eu quero destacar é o verso 7, que diz: ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. E aqui você está vendo essa palavra testemunha. Pode passar o verbo aí. Nessa testemunha você sabe que é a palavra martiria, né? Que daí vem a palavra martírio. E a testemunha dos nossos dias hoje nos tribunais é alguém que jura dizer a verdade, coloca a mão sobre a Bíblia e pronto. E se está dizendo a verdade mesmo ou não, não se sabe. Mas você sabe que no tempo do Império Romano, a pessoa que se dizia ser uma testemunha num tribunal, ele estava ali colocando a própria vida dele em jogo. Então, quando o texto fala que João veio como testemunha, ele veio com esse propósito mesmo, de, ainda que perdesse a sua vida, perdesse a cabeça, como aconteceu, ele veio para dar testemunho da luz. E ainda, falando sobre testificar, a gente precisa lembrar que essa ação de minha e sua como testemunhas hoje de Jesus significa, meus irmãos, cumprir uma ordem dada pelo Senhor: e sereis testemunhas, como o Senhor disse, tanto em Jerusalém como até o fim dos tempos. No nosso encontro do mês passado, o pastor Richard trouxe algumas estatísticas a respeito do Ministério Pastoral. Eu queria compartilhar algumas delas que pesquisei também. Esses aqui são da Lifeway Research.
E diz assim: motivos que levam alguns pastores a desistirem do ministério. Foram entrevistados 1.500 pastores de igrejas evangélicas. 13% dos que eram pastores em 2005 abandonaram o pastorado 10 anos mais tarde. Pode ir passando aí. 84% dos pastores que desistiram dizem que estão, dos pastores entrevistados, dizem que estão de plantão 24 horas por dia. 80% esperam conflitos em sua igreja. 54% acreditam que ser pastor frequentemente os sobrecarrega. 53% preocupam-se seguidamente com a saúde financeira de sua família. 48% sentem frequentemente que as exigências do ministério são maiores do que eles conseguem lidar. E 21% dizem que sua igreja tem expectativas irrealistas sobre eles. Então, meus irmãos, hoje nós vivemos um tempo em que os pastores têm mesmo acumulado uma série de funções. Além de ser o pregador, além de ser o pastor, é também o administrador, é o visitador, é o que faz a apresentação da criança, do casamento, faz o culto fúnebre. Ele tem que ser um multitarefa, tem que cuidar do patrimônio, tem que administrar essa e mais aquela situação. É uma carga pesada, mas cabe a cada um de nós delegarmos essas funções, não sobrecarregarmos, não as acumularmos conosco, e também temos pessoas que nos ajudem, e o Senhor nos dê cada vez mais líderes que estejam ao nosso lado assim. Mais uma pesquisa ainda dessa estatística, motivo de saída da sua última igreja. Você está vendo aí, 54% disseram que cheguei no meu limite, 34% disseram que foi questões familiares, 23% conflitos na igreja, 20% nenhum desses motivos, 19% a igreja não aceitou minha visão de ministério, 18% expectativas irreais da igreja sobre o pastor, 18% não era o perfil procurado, 18% transferência decidida pela denominação e 8% demitido pela igreja. Meus irmãos, que nas nossas igrejas jamais aconteça esse último item. Muitas igrejas têm amargado uma situação de peso espiritual quando da saída do seu obreiro, fazem essa saída de uma forma abrupta, às vezes vexatória, muitas vezes dolorida, dolorosa, e que nós, Senhor, nos dê graça para que o Senhor repreenda no nosso meio toda essa forma de ação tão fria com relação aos pastores, que não aconteça na nossa região, nem com de nós, em nome de Jesus. Ainda mais uma estatística, a estatística revelou que no último ano, no ano da pesquisa, cerca de 1.500 pastores têm abandonado seus ministérios todos os meses, por conta de desvios morais, esgotamento espiritual ou algum tipo de desavença na igreja. Em uma das maiores denominações pentecostais do país, a Igreja Quadrangular, cerca de 70 pastores saíram da igreja por mês desde 2011. Eu não sei que essas estatísticas a nível da nossa denominação, mas seria interessante fazer, e espero que sejam números pífios comparados com esses, e que na nossa denominação nós possamos ter cada vez mais pastores sadios, igrejas com visão de reino, investindo na vida dos seus obreiros, os sustentando em oração, os abençoando. Também. Então eu queria ler o próximo slide, queria que você lesse junto comigo essa declaração de Paulo escrevendo aos Coríntios, e a gente pudesse ler esse texto de uma só voz. Vamos ler juntos? Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Essa declaração dos irmãos, que ela seja a minha declaração, minha e sua,
que nós tenhamos como lema isso que Paulo disse. Uma frase, uma entrevista, uma fala do Dr. Russell Shedd, antes da sua partida, que marcou meu coração. E o Dr. Russell Shedd, no alto da sua enfermidade que ele sofreu antes de o Senhor recolhê-lo, ele estava dizendo algo mais ou menos assim: um dia nós estaremos lá, chegaremos lá feridos, com cicatrizes, mancos e talvez transpassados, chegaremos lá esgotados, chegaremos lá apedrejados, chegaremos lá passando pelo martírio, mas estaremos lá. Então, meus irmãos, não importa qual luta que você esteja passando, não desista, mas continuemos firmes nesse propósito de chegar à glória celestial. E em último lugar, terminando, o pastor, que é um homem usado por Deus, busca dar glórias a Deus. E aqui o texto, verso 8 e 9, ele fala: não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. E aqui nesse exemplo de João Batista, meus irmãos, é algo que tem abençoado a minha vida. Tem irmãos que colocam o que João disse como lema no seu ministério, e nós lembrarmos que nós não somos a luz, nós viemos para dar testemunho da luz. Eu tenho tido um incômodo quando ouço um pregador em que na sua prédica, na sua palavra, na sua preleção, a palavra eu aparece às vezes mais do que Jesus. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo, e eu tenho isso, eu tenho aquilo. Eu me incomodo com isso, porque não entendo que nós temos que vir para falar de Cristo e da sua palavra. E João temos o exemplo disso. Pode passar o texto aí, João 3, 29 e 30, pode mais. E ele quer que o nome do Senhor cresça. Ele disse assim, verso 29, eu acho tão maravilhoso quanto 30. Olha o que João fala: a noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Então, meu irmão, eu e você, nós somos os amigos do noivo. Nós não somos o noivo. A noiva não é nossa. Nós estamos cuidando da noiva. Nós somos os que fazem o peeling da maquiagem da noiva. Nós somos aqueles que vão tirando as rugas da noiva. A palavra diz que a noiva vai subir sem mancha, sem ruga e sem mácula, não é? Mas enquanto ela está aqui, ela tem bastante ruga para tratar. E quem vai tratar das rugas da noiva? Sou eu e você. Quem é que vai tratar da noiva para que ela chegue sem mancha? Quem vai lavar a roupa da noiva? Sou eu e você. Quem é que vai fazer a noiva entrar em forma, sem mancha, sem mácula e perfeita? Eu e você, os amigos do noivo. Estamos aqui para tratar dessa noiva e apresentá-la ao Senhor como amigo do noivo faz. E lembrar sempre que quem precisa crescer é o Senhor, não eu e nem você. E a minha oração nessa manhã é que eu e você sejamos homens usados por Deus. Que Deus possa fazer de mim e de você aqueles que vão se lembrar desse texto que está aí na tela. Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes foi ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Então, meus irmãos, aqui está um servo inútil. A nossa ordem é de servos inúteis, porque tudo que fizermos, tudo que fizemos e tudo que pudermos fazer será apenas aquilo que deveríamos ter feito. E a minha oração é que o Senhor possa fazer de cada um de nós servos que cumpram esse propósito, dar glórias a Ele em tudo aquilo, meus irmãos, que vier de aplauso ou vier de lisonja, que seja transferido para o Senhor. O Senhor não divide a sua glória com ninguém. E para nós que, desde meu tempo que atuava no Ministério de Adoração, eu falava para os músicos, falei isso com os homens no sábado passado. A gente que está no altar ou no palco, como costuma dizer, nós andamos numa linha muito tênue, como numa fronteira.
Imagine que esse corredor aqui fosse uma fronteira, como acontece em alguns lugares do Brasil, né? Um pé você está no Brasil, o outro pé você está num outro país, numa outra nação. Assim é conosco, que estamos no altar, estamos diante da congregação. Essa linha tênue significa entre dar glórias a Deus ou a glória ser para mim. E nós precisamos vigiar sempre, para andar sempre do lado que dá glórias a Deus. E nós buscarmos de todo meio, de toda maneira, descansar em Deus. Saber que o Senhor tem para nós um descanso, tem para nós um refrigério. E lançarmos sobre Ele toda a carga, toda a ansiedade. A minha oração é que nós possamos, como ordem aqui do litoral, cada vez mais desfrutarmos dessa bênção do Senhor, de descansarmos nele, e que nós possamos ver aqui cada dia mais um ajudando o outro, pastores, nesse trabalho que tem sido feito pela ordem, pelo pastor Richard, esse trabalho de mutualidade, de hombridade, de pastores ajudando pastores, que isso seja uma tônica, uma marca daqui do litoral, que contagie todo o nosso Brasil, que a gente possa servir de exemplo, de inspiração para outras associações, outras secções da nossa ordem, como uma ordem que realmente está de ombro amigo, ajudando, abençoando os pastores. Essa é a minha oração. Amém? Podemos orar? Gostaria de orar nesse momento. Ó Deus nosso Pai, estamos aqui nesta manhã apenas como homens falhos, limitados, pecadores que somos, tendo o privilégio, Senhor, de sermos usados por Ti, de estarmos no ministério, e como disse o apóstolo Paulo, é uma excelente obra, e é um privilégio mesmo, sermos Teus servos, obreiros, Teus mensageiros, diante da Tua igreja, sermos os amigos do noivo. Pai, nos ajude, porque as pressões são tão grandes, as cobranças, as expectativas do rebanho e daqueles que estão ao nosso redor são cada vez, ó Deus, tão avassaladoras sobre a vida de cada obreiro. Ajuda-nos nessa manhã, ó Deus, ajuda a nossa secção, a nossa ordem, para que possamos ter cada vez mais obreiros, ó Deus, capacitados, sarados, com o seu emocional em dia. Que o Senhor repreenda todo esgotamento, toda forma, Deus, de desânimo que possa haver. Que haja, ó Deus, cada vez mais saúde física, emocional, mental e espiritual na vida de cada um de nós, no cumprimento do nosso ministério. Capacita-nos a cada dia mais, Senhor. Abençoe cada pastor e suas famílias que estão aqui presentes. Abençoe cada um dos seus servos que tenham, Deus, enfrentado lutas inomináveis, mas que o Senhor sabe de todas elas. Que cada um receba o teu refrigério, cada um de nós recebamos, ó Deus, o renovo das forças nessa manhã. Abençoa-nos, ajuda-nos a vivermos cada dia mais no centro da tua vontade. É assim que nós oramos, no nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, pastor Richard. Glória a Deus.